E hoje eu tenho um super convidado aqui, que é o professor Cláudio Sena. Espiritualidade, a nossa conexão com o todo, não tem a ver diretamente com a questão da religiosa. A religião é um caminho, a espiritualidade é como é que eu conecto aquilo que é meu, o imanente, com o transcendente. É uma certa permissão para que as pessoas falem sobre o que as incomoda e que tratem isso de uma maneira com um comportamento intencional, que tu pare apenas de reagir ao que acontece contigo e que tu possa ter condições, e aí entrar o papel da atenção, já vamos pegar esse lado, para que a gente possa ir lá e fazer esse trabalho de se conectar com o que você deseja para poder agir naquilo que você deseja, né? Nós estamos aqui por quê? Nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? É sermos presença benéfica. O propósito maior, meu propósito de vida é trabalhar, não sei o quê, mas atrás de todo propósito existe um propósito maior chamado presença benéfica. Então tudo que a gente for fazer, se a gente trouxer esse propósito, que é a presença benéfica, a gente está sendo o nosso agente de transformação positiva. E aí que a gente fala de emoções positivas, emoções do se sentir bem, do feel good emotion, né? Então, o mundo emocional também nos provê um canal de contato com a espiritualidade, por meio dessas emoções. Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga e hoje eu tenho um super convidado aqui, que é o professor Cláudio Sena. Sena, coisa boa de ter aqui. Então eu vou só ler teu currículo, Sena, antes da gente começar, tá? Gente, a gente vai falar de espiritualidade nas organizações e mais especificamente nós vamos falar sobre inteligência espiritual. O Sena trabalha há muitos anos com isso, a gente já vai explicar como é que ele veio parar no Arena IE, tá? Mas eu vou começar aqui lendo o currículo do Sena. Então, vamos lá. Doutor em administração, especialista em psicologia positiva, instrutor de meditação em empresas, grupos e mentorias individuais, ele desenvolveu um método prático para a redução da ansiedade e para auxiliar no desenvolvimento humano baseado na inteligência espiritual, psicologia positiva, atenção plena e reprogramação mental. É professor universitário na área de gestão de pessoas. E meu amigo querido, seja bem-vindo, Sena. Obrigado, grato pelo convite. É sempre bom falar sobre o tema. Maravilhoso, ótimo. Né? E com você é muito melhor, né? Porque você é uma pessoa assim, que é apaixonada por esse tema da inteligência espiritual, da espiritualidade. É verdade. Então, isso é muito bom quando tem essa ligação, assim, da quem está conversando, né, com esse tema. Então, grato mais uma vez pelo convite. É um prazer. E grato também por você que está assistindo, né? Grato por estar aqui assistindo e também querer saber um pouco mais sobre o que é a inteligência espiritual, a espiritualidade, e principalmente como é que nós podemos usar para reduzir a ansiedade, para melhorar o bem-estar na nossa vida pessoal e dentro das organizações também. E vamos falar um pouquinho mais disso ao longo da nossa conversa, né, Alessandra? Eu já estou animadíssima com o que vem aí, pessoal. Então, deixa eu começar a contar como é que eu entrei em contato com o Sena. Ali pelo ano de 2016, 17, por ali, né, Sena? 16. Tu terminou quando a tua tese? Em 2015. Em 15. Então, no ano seguinte, foi 16. Uma professora do doutorado, eu estava fazendo doutorado em gestão de pessoas, convidou esse professor e que tinha acabado de fazer uma tese sobre espiritualidade nas organizações. Eu achei aquilo fenomenal. Na época, eu estava tentando fazer uma tese sobre jornada da heroína. Eu iria utilizar a questão junguiana para falar sobre isso. No final das contas, acabei dando na trave, tive que refazer o projeto. Mas naquele momento, eu estava muito dentro dessa jornada interna e também de como colocar a questão da espiritualidade, mais especificamente do processo de individuação da psicologia analítica dentro de um processo de estudo e aprendizado. Então, Sena, começa contando para nós, antes de nós entrar na inteligência espiritual em si, como é que tu conectou a espiritualidade no campo das organizações? Traz primeiro esse pedaço aí dessa história para nós. Isso é uma história muito linda, porque eu estava no meu doutorado, né, fazendo o doutorado, e em determinado momento do doutorado a gente tem a opção de fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, que a gente sai um tempo, né, para estudar em uma outra universidade. E nessa busca eu comecei a trabalhar, a buscar em organizações e universidades que tivessem um tema relacionado à minha pesquisa, que era educação para a sustentabilidade. Olha só. Educação para a sustentabilidade. Só que eu tinha assim, uma ideia assim, de fazer algo diferente. Enviei, né,
pedidos e cartas não, e-mail, na verdade, e-mail para várias universidades. E a primeira universidade que respondeu, aceitando e querendo conversar, na realidade querendo conversar comigo, foi o Boston College, Estados Unidos, né? Na região de Boston. Nossa, eu não sabia que é Boston, sim, ainda por cima. Sim, com mesmo a cidade da Korn Ferry, do Daniel Goleman. Sim, só que eles trabalham mais em outras universidades, porque, na realidade, assim, aquela região ali tem 52 instituições de ensino. Não, é muito maravilhoso. No raio de 30 quilômetros. E o Boston College, uma professora chamada Sandra Wallach, enviou um e-mail para mim, dizendo assim, Cláudio, gostei do seu tema, quero conversar mais com você, vamos marcar uma chamada? Porque eu não mandei direto para a professora, eu mandei para o diretor, para o Dean da Escola de Negócios. Ela olhou, achou legal, entrou em contato comigo, conversei com ela. Ela disse, vamos conversar com o teu orientador para ver se o teu orientador topa, né? Aí conversamos, nós três, uma chamada de vídeo. 5 dias depois eu estava com carta de aceite da Boston College e no meio do ano, isso foi no início do ano, no meio do ano me toquei para lá. Nossa. Aí, Alessandra, cheguei para lá, imagina assim, você chega para fazer uma reunião... Esse que ano, Sena? Em 2013. 2013. Isso no meio do ano de 2013. Aí você chega lá, frente a frente, a professora Sandra, e começa a questionar com aquele jeito bem pragmático americano. Cláudio, o que você quer aqui? E eu, tá. E ela fazia a pergunta e linkava. Como é que eu posso te ajudar? E como é que isso vai impactar no teu trabalho? Na tua pesquisa. Então, ela perguntava isso. Aí chegou um determinado momento, ela disse assim, Cláudio, o que você quer trazer de novo na sua tese? O que você quer trazer de novo? Professor, eu quero trazer conhecimentos da psicologia, da antropologia, para alimentar essa questão da sustentabilidade, mudar a visão dos professores, porque aí eu já estava focando na educação dos docentes de gestão para a sustentabilidade. E ela começa a fazer umas questões e começa a impressionar para eu trazer alguma coisa nova, né? Porque ela disse, mas como é que é isso? Como é que isso pode impactar? Por que isso é novo? E em determinado momento, Alessandra, ela diz assim, tá, Cláudio, mas algo novo que você acha que não tem no Brasil, que não tem fora do Brasil, que você poderia trazer para dentro da gestão. Aí, Alessandra, aí é aquele momento que você olha assim e diz assim, fala ou não fala? Agora ou não fala? Agora. Isso até é legal esse pessoal que tá assistindo, né? Falei. Eu disse, professora Sandra, eu gostaria de trazer a espiritualidade para a minha tese. Nossa. Eu falo isso, aí ela olha para mim, assim, com aquele jeito sereno dela, assim, né? Ela assim, Cláudio, o que é espiritualidade para você? Nossa. Imagina assim, a primeira reunião em inglês, né? Você chega lá, né? Claro, na época tinha um inglês melhor que agora, porque depois foi... A gente vai perdendo, né? Eu levei uma surra essa semana que passou com o professor Chuck falando em inglês. Mas eu tava super treinando, aí eu respondi que hoje, se eu for replicar o diálogo em inglês, eu tenho que pensar bastante. Sim. Aí eu falei, professora, espiritualidade, a nossa conexão com o todo não tem a ver diretamente com a questão da religiosa, a religião é um caminho, a espiritualidade é como é que eu conecto aquilo que é meu, o imanente com o transcendente. Tá, mas como é que isso aí pode impactar no teu trabalho? Aí eu falei, as organizações, a universidade é uma empresa, é uma organização transcendente, porque o objetivo é fora, né? É melhorar a sociedade, é melhorar as pessoas. E então eu acredito que é uma organização espiritual. Ela, mas agora, Cláudio, como é que eu, Sandra, professora Sandra, posso te ajudar nessa caminhada aí? Aí, claro, eu já tinha lido os últimos 5 anos de publicação dela todo. Quando ela aceitou, eu li tudo que ela tinha escrito. Ficou especialista nela. Eu falei, professora, naquele artigo que você escreveu com o professor Lozano, da Universidade de Barcelona, você fala em uma universidade mais holística, aí você fala em compaixão nas organizações, você fala em altruísmo. Eu acredito que compaixão, altruísmo, holismo são questões ligadas à espiritualidade. Ela falou, mas só isso? Você conhece mais alguma coisa do meu trabalho que se liga à espiritualidade? Eu falei, não, professor, eu acredito que isso aí já é suficiente para você trabalhar comigo. Né? Aí nós trabalhamos juntos, né? Aí ela falou, então, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ela abriu o computador dela. Começou a me arrepiar. Abriu o computador dela, ela estava escrevendo um livro, Alessandra, que se chama Xamã Intelectual. Nossa. Ou Xamãs Intelectuais. Xamãs Intelectuais. Quando ela abriu e eu olhei o título do livro que ela estava escrevendo, já deu aquele impacto, né? Arrepiou como está arrepiando agora. Ela falou, Cláudio, eu estou escrevendo um livro que chama Xamãs Intelectuais, onde eu faço um estudo do papel do xamã nas comunidades, nas sociedades, e trago esse papel para nós docentes, para nós acadêmicos. E eu identifico 3 papéis principais do xamã, que é o de conector, que ele conecta vários conhecimentos,
O de produtor de sentido, que o xamã, ele traz... Então, o xamã, o pajé... Eu acho que é uma das principais... Vamos segurar esse daqui do sentido, que isso aqui vai render mais coisa nessa conversa. Vai. Tá. Portanto, assim, e uma função que o xamã traz, que é o curador, o healer. Que é o quê? De trazer a cura para alguma questão social. Conector. Produtor de sentido e curador. Que lindo. Maravilhoso. Os 3. E aí eu trago esses 3 papéis e coloco esses 3 papéis na mão dos docentes, na mão dos acadêmicos de gestão, dizendo que nós precisamos ser xamãs intelectuais. Uau. Nós precisamos conectar os diversos conhecimentos. Nós precisamos produzir sentido para nós, para os outros, para a empresa, para a sociedade, para a universidade. E nós precisamos dar resposta aos problemas que existem. Curador. De alguma maneira, curar. Curar, healer. E no nosso caso, é interessante que curadoria tem a ver com trazer pelo conhecimento essa cura, essa conexão com algo maior do que nós. Uau, Sina! Aí imagina, Alessandra, eu chego na primeira reunião com essa mulher, aquela mulher assim, que tinha uma publicação que juntava todos os professores da URGS, não vão chegar à publicação que ela tinha lá, né? E aí, ela falando isso assim comigo, mostrando assim, Cláudio, isso faz sentido para você? Nossa. Eu, professora, totalmente. Então, você quer trabalhar com essa linha? Você quer trabalhar com isso? Isso é espiritualidade para você? Isso totalmente. Então, se você quiser, vamos conversar. Converse com o teu orientador. E aí, vamos trabalhar, então, como a tua tese, que eles chamam de dissertation, né? Que a gente já fala de dissertação aqui para... Interessante, aqui é o contrário, né? Que a dissertação é mestrado e a tese é doutorado. A tese é mestrado. Mas quando termina a tua dissertação, não é thesis? Lá? Não, lá é dissertation. O que você produz no doutorado, pelo menos no americano, na inglês americano, é dissertation. Né? Olha lá, eu achava que era thesis também. E aí na sua, então, fazendo a sua tese, né? Sua tese, você apresentar meios para desenvolver esse xamã. Então, eu estou dizendo o que é um xamã, estou dizendo as caras, estou colocando as mãos, mas vou te instigar a você desenvolver meios, caminhos para desenvolver esse professor, esse acadêmico na área de gestão, como tal um xamã, né? Um xamã intelectual. E a tua tese, no caso, saiu junto com o livro dela depois? Como é que foi isso? Passa para frente um pouco essa história. Isso aí foi algo fantástico. Porque, imagina, isso aí é 2013, ela estava escrevendo o livro. Quando eu estava terminando o meu período de estágio lá, ela não tinha lançado o livro ainda. Só que ela já tinha mandado o livro para revisão para a editora. Então, o livro estava pronto, só que estava em revisão. No prelo. Estava no prelo. Aí ela falou assim, Cláudio, eu sei que você vai precisar muito dos conhecimentos desse livro para desenvolver a tua tese. Então, eu vou te dar um arquivo em PDF com o livro. Nossa. Mulher, tu sabe o que é isso, mulher? Nossa. Sabe o que é? Ela te dá um livro. É o exercício daquilo que tu quer produzir nos teus alunos. Exatamente. A confiança absoluta que ela deu. E assim, aí quando você vê assim, quando você vê, às vezes, um professor que faz uma pequena pesquisa, né, desse tamanhozinho, escondendo os dados, escondendo os resultados, não querendo mostrar. E aí você vê uma professora do tamanho da professora Sandra Waldach entregar um livro que não tinha sido lançado e confiar em você. Claro. Isso aí muda completamente a sua relação com a educação, a sua relação com os alunos. Então, aquilo já foi um aprendizado fantástico. Então, ela me deu esse livro. E eu fiquei trabalhando em cima do livro. Quando eu defendi mais ou menos em abril, maio de 2015. O livro foi lançado em janeiro de 2015. Um dos professores da banca olhou e disse assim, Cláudio, eu não estou entendendo uma sequência aqui. Ó. Você faz uma citação de um livro aqui, ó, que foi lançado em 2015, mas esse livro aqui, o que você traz aqui, é anterior a 2015, porque foi para a construção de um referencial teórico. Como é que você explica isso aqui, trazendo essa informação desse livro de 2015 se não existia esse livro ainda? Eu falei, não, professor, esse livro aí é da minha orientadora lá, ela me entregou o livro, que estava no prelo, para trabalhar. Aí ele olhou com um olhar assim, incrédulo, assim, como vai dar um livro para um aluno, né? Então aquilo ali, Alessandra, já foi um exercício de espiritualidade. Mas é que eu entendo que ela viu em ti, aí já estou viajando aqui, Sena, ela viu em ti um condutor também do material dela. Ali, pela sincronicidade do que trazendo um conceito junguiano, do que vocês experimentaram quando tu defendeu a importância da tua tese para ela ou da orientação dela, ali ela já confiou totalmente em você. Que legal. Você acredita nisso? Ah, total. Então eu vou te dar uma frase dela
na última reunião, um pouco antes de eu voltar, ela falou, vamos sempre almoçar para conversar, né? Aí, claro, eu fazendo aqueles agradecimentos, né? Professora Sandra, muito bom. Ele olhou para mim assim, Cláudio, os bruxos, quando se encontram, se reconhecem, têm que se ajudarem. Claro. Então, quando ela fala essa frase, né? Então a gente estava Ela na mesma. percebeu ali que você estava sendo uma maneira de conduzir também o trabalho que ela estava finalizando. Sim. Que legal. Sim, não, é fantástico. Muito lindo. Então essa foi a minha entrada de trazer um tema que é muito caro para mim, que é a espiritualidade, que é um tema assim, que eu já desenvolvo há muitos anos, mas eu desenvolvia como? Uma coisa pessoal. Eu não conseguia, Alessandro, assim, dar esse fit, sabe? Mas como é que a espiritualidade eu posso trazer para meu fazer profissional? Eu acho maravilhoso isso, Sena. Então, deixa eu trazer para nós aqui do Arena e, de repente, até tu nos dá uma orientação nisso. Eu já tô levando coisas para mim daqui dessa conversa. Essa questão do triplo papel do xamã, já vou guardar nas minhas anotações de desenvolvimento. Assim, né? E lê a minha tese, que lá eu explico direitinho, eu trago pro... Vou atrás também, vou atrás da tua tese. Porque naquela época eu não fui atrás da tua tese, porque eu queria muito tentar achar um caminho possível. Eu sabia que não ia conseguir fazer na mesma linha que tu. Sim. E eu estava muito voltada para a parte junguiana. Mas a vida dá todas essas voltas, 10 anos depois, quase, hein? Mais ou menos isso, porque era mais ou menos essa época que tu estava fazendo tua tese ainda, né? Sim. A gente está vendo novamente esse movimento. Mas eu queria comentar contigo, assim, te dando uma foto do que eu estou enxergando, eu e o Marcelo, quando a gente vai nas organizações. O que a gente tem visto é, assim, uma espécie de dois extremos que estão coabitando. Um é pessoas altamente exaustas, muito ansiosas, muito... Não sei nem te explicar, não é bem uma fadiga, é mais do que uma exaustão, fadiga. É uma exaustão, tá? É tudo à beira do burnout. Então, as pessoas, em geral, não existe uma organização. Eu estou falando de uma leitura geral que eu estou fazendo. Claro, tem a ver com o final do ano, com as festas de final de ano, mas tu percebe o cansaço, as pessoas comentando, eu estou muito cansada, eu preciso parar um pouco, esse tipo de coisa. Então, isso tem um lado. E do outro lado, e aqui, desculpa, ainda nesse lado, uma abertura a tudo que você queira oferecer. Então, eu como reikiana, por exemplo, me coloco como reikiana no meu LinkedIn. Eu sou reikiana. E não vi muitas resistências, pelo contrário. As pessoas pedem ou agradecem quando eu comento alguma coisa relacionada a isso. E o reiki, para quem não sabe, é uma filosofia, é uma forma da gente trabalhar e de se conectar com uma energia maior do que a gente, né? Beleza. E eu acabei usando o reiki, ou me fazendo o instrumento para reiki, para facilitar o trabalho nas organizações. Eu entendi que eu precisava, para conseguir estar de um cliente para o outro, fazer um momento ali. Foi a partir de uma aluna lá do La Salle que surgiu o reiki. Mas puxa aqui para o lado. Então, um lado, pessoas precisando de um contato, de algo maior, e altamente abertas ao que quer, cheiros, meditação. O pessoal aceita de tudo, não tem problema. Inclusive, gosta. De outro lado, uma ideia de que isso tudo é bicho grilagem, de que a gente só vai fazer o povo abraçar as árvores, de que precisa garantir produtividade, tudo aquilo que sempre se disse e que a gente explica que a produtividade é melhor quando a gente tem mais atenção. Então, antes da gente entrar que essas coisas não estão opostas, que elas podem se ajudar, eu queria que tu comentasse como é que tu lida com os céticos, com os deboches, enfim, com todo mundo que olha para isso e te diz que tu é um bicho grilo ou algo do tipo. É interessante, sim, esses rótulos, né, Alessandra? Quando eu comecei a minha vida acadêmica e a minha vida profissional, eu trabalhava com sustentabilidade. Quando eu fui para dar aula na universidade, na Unicinos, onde eu fiz grande carreira acadêmica. Sim, as pessoas se programavam para ir para a tua meditação do final da tarde. Você lembra, né? Eu lembro. Os alunos, a gente na Unicinos, eu dei aula lá também muitos anos. Eu tenho que ir porque tem a meditação do Sena. Então, quando eu entrei na universidade, eu era chamado de professor Verdinho. Professor Verdinho, né? Por quê? Professor Verdinho, né? Trabalho com sustentabilidade. Quando eu voltei do doutorado, comprei, né, aquele sino de cristal de quartzo, aí eu mudei para professor Guru. Professor Guru. Então, qualquer tema, manda pro... Aí chegava um aluno lá com uma ideia maluca, que nem a minha, que nem a tua. Manda pro Sena. Manda pro Sena. Peguei muito maluquice. Manda pro Sena. Então, tem esses rótulos, mas como é que a gente quebra esses rótulos? Hoje, eu trabalho com um conceito que se chama produtividade saudável. Então, o que é produtividade? Eu pego esse cara aqui, ó, que quer saber o número, desse cara aqui que quer melhorar
a sua performance. E eu mostro para esse cara aqui, ó, que quer o número, que se ele não cuidar desse cara aqui que está exausto, não cuidar dessa melhoria da qualidade de vida, ele vai ter um afastamento, ele vai ter custos, custos de saúde, vai ter custos de turnover altíssimo. As pessoas que ficarem vão produzir muito menos. Não vai conseguir reter talentos. Não. Então, hoje, por exemplo, hoje pegar um exemplo assim, eu trabalho bastante com o pessoal ali de Florianópolis, ali, tem muitas empresas da área de TI. Essas empresas de São Paulo, Minas Gerais, Rio, se mudam para Florianópolis para conseguir captar os bons profissionais. Às vezes o salário é o mesmo, mas tem qualidade de vida ali. Tem o mar ali, dá uma viradinha. Então, o que acontece? Então, você agrega, diminui a produtividade, não aumenta a produtividade. Então, quando você pergunta o cético, o que esse cético acredita? Acredita em números. Então, eu mostro. Eu chego assim, digo assim, Alessandra, olha só. Aqui está meu projeto aqui para fazer um programa de redução da ansiedade. Quanto é que custa? Custa X. Ah, pois é, mas nós não temos orçamento. Aí eu pergunto, quanto que vocês gastaram o ano passado por não cuidar da saúde mental? Primeiro, eles não têm um número. Não, é dificílimo. Eu falei, então faz um levantamento, pega todos os CIDs lá, com doenças mentais ou emocionais, e vê quanto que foi o custo. E aí vamos voltar para a segunda reunião, e vou cobrar apenas a metade do que eu vou economizar, tá? do ano passado para esse ano. Quando eles veem aquele número, eu digo que eu vou cobrar a metade, eles se apavoram. Se apavoram. Por quê? Porque é um número absurdo, que não se tem controle. Então, esse cético, como é que eu convenço ele? Com ceticismo, com números, mostrando que não cuidar da questão emocional, não cuidar do bem-estar, gera o quê? Diminuição da produtividade, gera afastamento. E custos elevadíssimos. Interessantíssima a tua forma de fazer isso. Então, eu faço isso. Porque assim, eu sou um gestor. Eu sei que o que a empresa quer, o quê? Produtividade. Ou não só produtividade, é claro. Ela quer o resultado final. Eficiência. Ela quer ganhar mais. Né? Isso. E como é que ela ganha mais? Com uma produtividade, mas a produtividade ela pode exaurir as pessoas. Isso. E aí, então, produtividade saudável. Então, é esse conceito que eu criei, chamado como produtividade saudável, que trabalha essas duas questões. Aumentar a produtividade, só que não exaurir a fonte dessa produtividade. Com certeza. Então o meu convencimento é por aí. Eu diria que se a gente fosse colocar o que a gente acaba fazendo, Sena, de formas diferentes, mas sempre endereçando essa questão do bem-estar das pessoas, é uma certa permissão para que as pessoas falem sobre o que as incomoda e que tratem isso de uma maneira, como eu digo sempre, com um comportamento intencional, que tu pare apenas de reagir ao que acontece contigo e que tu possa ter condições, e aí entrar o papel da atenção, já vamos pegar esse lado, para que a gente possa ir lá e fazer esse trabalho de se conectar com o que você deseja para poder agir naquilo que você deseja, né? Exatamente isso. Então, para isso, por exemplo, a gente precisa de métodos, a gente precisa de ferramentas eficazes. Então, o meu estudo, o teu estudo, é o quê? Estudar ferramentas. Então, eu trabalho com a psicologia positiva, trabalho com atenção plena, tem um parceiro meu de trabalho que trabalha com reprogramação mental. Então, o que a gente faz? A gente montou um programa. Tem um programa que a gente customiza para as empresas, mas tem o seu modelo ali, que trabalha o quê? Trabalha essa conexão de atenção plena para eu me dar conta de quando é que eu estou saindo do meu córtex pré-frontal e estou acionando o meu cérebro límbico. Quando é que eu estou agindo na luta e fuga e quando é que eu estou trabalhando. Então, a gente faz esse trabalho com técnicas de atenção plena, com técnicas de... Então, explica para o pessoal que está nos ouvindo, porque a gente tem ouvintes, Sena, que estão, às vezes, dentro de um espaço de produção, eles saem um pouquinho para escutar o Ariana IE. Já escutei gente me contando isso. Olha, eu faço meu intervalo e vou lá e dou uma escutadinha, né? Então, o que é a atenção plena? Por que é tão importante falar sobre isso? Como que isso se conecta com meditação? Traz para nós um pouco desses conceitos. Então, quando a gente fala assim, meditação, né? Eu faço meditação. É a mesma coisa assim, eu faço um esporte. Né? Que esporte você faz? Né? O que você faz? Aí tem os vários tipos de meditações. Todas elas querem te levar a um estado... Por exemplo, eu faço esporte para quê? Para ficar saudável. Ficar saudável, ter disposição. Então, você faz a atividade física como uma ferramenta para levar a alguma ação, um estado. Na meditação, na atenção plena ou mindfulness, é a mesma coisa. Mindfulness é um estado mental. Às vezes a pessoa
confunde. Você faz meditação mindfulness? Não, eu faço meditação para levar você ao mindfulness. Mindfulness é uma tradução do dialeto Pali da palavra sati, que quer dizer plena consciência do que está ocorrendo internamente e externamente. É uma palavra de 4 letras que quer dizer um monte de coisa. Aí foi traduzido para o inglês por mindfulness. Traduzindo para o português, é atenção plena. Muito bem. O que é atenção plena? Ou seja, nenhuma é parecida com a outra radical, gente. Sati, mindfulness ou mindfulness e atenção plena. Eu gosto muito de usar a atenção plena. Às vezes uso mindfulness, mas eu gosto para a gente até nacionalizar o negócio, né? Tá, eu vou precisar que tu conte uma coisa, assim, não me veio na cabeça. Uma vez eu te entrevistei no Papo de IE, no meio da pandemia lá. E eu me lembro que tu deu uma explicação sobre o que é foco, a diferença de foco, de atenção, que, nossa, aquilo foi fenomenal. Para mim, me clareou muito o que é. Então, o que é foco e qual é a diferença de foco e atenção, Sina? Então, pegando assim, atenção plena, né? Então, atenção plena. Quando eu estou na atenção plena, eu estou percebendo o que está ocorrendo comigo, no ambiente, e não estou sendo levado por isso. Tá. Então, atenção plena. O foco, o que acontece? Eu preciso desenvolver essa capacidade de atenção plena para quando eu quiser focar. Aí, quando eu foco, o que eu faço? Eu desligo, né, esses outros sensores aqui para que eu consiga trabalhar exatamente naquela questão ali que eu quero para potencializar a minha atenção plena. Então, o foco seria uma atenção plena direcionada. Eu coloco uma espécie, como a própria palavra diz, eu abro um determinado canal para que uma única coisa ganhe foco. E as demais vão perder foco. Vão estar acontecendo ali, mas agora o meu foco é aqui. Tá? Então é preciso. Então, as práticas de atenção plena, elas auxiliam nós focarmos. Tá. E quando a gente está... qual é a diferença de estar em atenção plena e ser desfocado? Ou uma pessoa que está desconcentrada? Qual é a diferença? Não, se você está em atenção plena, você não está desconcentrado, não está desfocado. Tá. Quando você aprende a ficar em atenção plena, quando você... E esse aprender é desenvolver a habilidade. Sim. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue desenvolver essa habilidade. Quando você desenvolve essa habilidade, você vai estar ciente de como é que está a sua postura, de como é que está a sua respiração, de como é que está o seu batimento cardíaco. E quando vem um impulso externo, você vai perceber essa alteração na sua respiração, no seu batimento cardíaco. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar aquilo. Você não vai reagir. Aí que está a grande diferença. Quando nós trabalhamos com atenção plena, nós trazemos o quê? O grande foco no nosso córtex pré-frontal. E esse é o desafio nosso. Manter a nossa atenção, ou manter o nosso córtex pré-frontal ativo. Ativado. Então, para aquilo que tu for fazer. Então, essa é o grande desafio. Por que é o grande desafio? Porque a nossa construção mental, e na realidade isso aí é ainda vem, né, da nossa época, que nós éramos homens e mulheres das cavernas lá, é assim, ó, luta e fuga, deu barulho, foge, corre, depois tu vai ver se o bicho é grande ou pequeno, né? E aí depois tu vai voltar, se o bicho é pequeno, pegar o bicho, né? Ou continuar correndo se o bicho for grande. Mas deu barulho, então isso está muito ativo em nós. Então, se você está numa reunião, se você está num debate, e alguém fala alguma coisa, ativa aqui. Ativa. Se você não tem esse mecanismo de atenção plena, se você não tem esse controle, vai ocorrer o quê? Um sequestro amigdalar. Ou seja, a sua amígdala vai sequestrar o cérebro e você vai perder o controle. O Goleman fala muito sobre isso. Exatamente. No livro Inteligência Social, gente. Inteligência Social. Então, é muito essa linha. Aí tem aquele filme chamado Um Dia de Fúria. Quem é mais novo, talvez não, mas pesquise aí, né? É muito bom. Ele diz, eu sou economicamente inviável. Lembra que ele tem um momento que ele fala? O Dia de Fúria. E o Dia de Fúria mostra isso, ou seja, ele saiu e isso... E até assim, ó, essa questão da habituação, tudo, ela tá gravada lá no nosso cérebro límbico. É uma proteção, né, do nosso cérebro, para quê? Para que a gente não precise estar toda hora reaprendendo a fazer as coisas. Então, a gente já aprendeu que se alguém diz fogo, a gente já sai correndo, né? Então, o que acontece? Então, essa coisa do sequestro amigdalar, que nesse filme mostra muito, acontece diariamente.
E depois tem um nome, né? Um nome mais comum que as pessoas chamam de piti. Teve um piti. Teve um sequestro amigdala. Aí a pessoa diz assim, Alessandra, desculpa. Eu não estava no meu melhor. Não estava no meu dia. Não era eu. Não era você, era só a amígdala. Era só a amígdala funcionando, tá? Não, então, relaxa. Não, você entende. Quando você entende isso, você sabe que a pessoa perdeu o seu controle. Então, as técnicas de atenção plena trabalham o quê? Trabalham para a gente ter isso aí. Então, quando vem o impulso, aqueles microsegundos lá, antes de eu liberar todo o cortisol, que vai dilatar minha pupila, vai aumentar a minha taxa de respiração, minha frequência cardíaca, antes de fazer tudo, eu parei. Peraí, o que está acontecendo aqui? Então, antes de eu pegar uma cadeira e jogar no outro, então, antes de fazer isso, eu vou pegar, Respira fundo. Respira fundo, né? Tá. Ah, mas eu não consigo respirar quando estou ansioso. Então sai da sala, vai lá e grita, soca a parede, descarrega isso, velho, ó, descarrega. Sério, olha só, isso aí é até uma coisa bem legal. Às vezes a gente para e respira. Só que às vezes você tá com uma tensão tão grande, que a gente não consegue parar de respirar porque a nossa musculatura tá tensa. Então sai e solta. É como o leão correndo lá, ou tira aquela energia toda pra fora. Não só uma zebra. Você já viu aquele livro Por que as zebras não têm úlceras? Ah, a gente falou sobre isso aqui na Falamos. Então, do Sapolsky. Por que as zebras não têm úlceras? Por que as zebras não têm úlceras? E é isso aí, a zebra tá lá, ó. Vem o leão, ela corre. Depois de correr, o que ela faz? Ela volta. Se acalma. E não fica assim, será que o leão vem... Porque ela sabe que ela tem que ter, na hora em que ela tá comendo, ela não pode se estressar, ela tem que comer. Porque se precisar sair correndo, ela tem que estar bem, né? Tem que estar de boas. E nós estamos sempre lá naquela... Então é isso que a atenção plena faz. Uhum. Então eu tenho... Aí eu consigo me observar, consigo observar o ambiente, observar o outro, a reação do outro. Então é uma educação. Educação emocional, né? Educação espiritual, mas por que espiritual? Porque é a nossa conexão com o outro. E é uma conexão com o maior, né? Com o transcendente, como tu diz. Então vamos pegar gancho agora para a inteligência espiritual. A gente já está começando a falar dela, sem querer, aqui ao redor dela, né? Então a gente, na emocional, a gente faz... Eu me lembro também, Sena, uma outra situação nossa. A gente tinha te convidado, quando eu e o Marcelo fazíamos a coordenação do pós-MBA Inteligência Emocional nas Organizações, que foi uma coisa muito maravilhosa. Ali nos anos de 2015, talvez, né? Por aí, acho que 16, 16, talvez mais, mas por ali, 16, 17, que na Universidade La Salle a gente teve vários ciclos ali do pós-MBA. E tu dava aula de inteligência espiritual nas organizações, não era isso? Sim. E a gente me lembra que eu estava indo fazer uma aula com o pessoal sobre competências socioemocionais e você estava indo para uma outra turma falando de inteligência espiritual. Eu digo, Sina, vamos aproveitar que os alunos não chegaram ainda? Eu quero entender um pouco o que tu faz, né? E aí eu te contei um pouco das minhas abordagens, do modelo do Daniel Goleman e tal. E eu me lembro que tu começou a contar ali quando que a coisa fica, de fato, uma inteligência espiritual. Então, conta para nós isso, saindo do conceito do Gardner de inteligências múltiplas. Como é que existe uma inteligência para lidar com a espiritualidade? Vamos lá. Não só saindo, mas também trazendo o Gardner, porque o Gardner, ele tinha 7 e acrescentou mais 2, né? Isso, ele trouxe a naturalista e qual? E a existencial. Olha, não sabia. A inteligência existencial, ela é a inteligência espiritual. Entendi. Só que ele briga muito, principalmente com o Emmons, que é um outro pesquisador, dizendo que não existe inteligência espiritual. Na ideia de como é que se desenvolve. E o Emmons e outros pesquisadores, não. É inteligência, sim. Por quê? Então, vamos começar aí, né? Conceitualmente, né? A gente não perde isso, né? Não, a gente não perde. Nós somos dois professores. A gente sempre vai ser um pouquinho pro lado da espiritualidade e outro pouquinho pra academia, né? E juntando tudo. Então, Alessandro, quando eu digo assim, olha só, aquela pessoa é super inteligente. Aquela pessoa é um cabeção. Né? O que é inteligência? Inteligência é basicamente o quê? A capacidade de a gente identificar situações e resolvê-las. E usar meios para resolvê-las. O QI, coeficiente de inteligência. Por que se chama a inteligência racional de QI? E as outras não são QI? QE, QS, né? Por quê? Porque foi a primeira inteligência a ser estudada, racional. E durante muitos anos se acreditou o quê? Que a pessoa era inteligente só se eu medisse racionalmente. Aí surgiram os testes QI, 3 dígitos, não sei o quê. Né? Mas olha só, a gente vive só de problemas racionais? Claro que não. Não. Claro, por exemplo, aqui, para fazer esse sistema de som aqui, construir esse prédio, teve que ser uma racionalidade.
Só que aí tem pessoas aqui. E aí? Aí começam a surgir os problemas emocionais. E Tá? relacionais. E relacionais. Aí você e todo o seu arcabouço teórico resolve isso com a inteligência emocional. Trabalhar as emoções, entender as emoções, a minha emoção, a sua emoção, as nossas, como é que se interage, né? Questões emocionais. Tá, então eu sou assim, ó, eu sou inteligente, emocionalmente inteligente, top. Sou racionalmente inteligente, top. Aí o que eu vou pegar e vou fazer com essas duas inteligências? Vou pegar e vou manipular as pessoas. Vou pegar e vou gerar uma fraude financeira. Sim, pode. Pode, não pode. A É ferramenta. gente tinha isso nos congressos de inteligência emocional, Sena. Sempre tinha algum painel sobre o lado sombrio da inteligência emocional. Claro. Porque claro. existe uma tal empatia tática, que é a empatia do psicopata. Claro. Que é aquela exatamente. que... Peraí, como é que eu posso comentar aqui alguma coisa que seja algo que eu preciso para você fazer algo que eu quero, né? Então aí a questão o psicopata e sociopata é extremamente inteligente, racionalmente e emocionalmente. Então, bom, mas aí eu tenho que dar sentido para essa inteligência. Eu tenho que dar um direcionamento. O que vem? Inteligência espiritual. Então, inteligência espiritual é essa nossa capacidade, né, de dar um sentido às demais inteligências por meio de quê? Por meio dessa entender essa conexão com o que é maior que nós. Com o que é maior que nós. Com o transcendente. Com o transcendente. O que é maior que nós? Tudo que está fora de nós. A noção nossa de transcendência começa onde? Né? Começa quando nós nascemos. Nós nascemos aí. O que é maior que nós? A mãe? Antes da mãe, o quê? O seio da mãe. Né? Seio da mãe. Aí do seio da mãe eu vejo a mãe, da mãe eu vejo o pai, do pai eu vejo a família. Então vou aumentando a minha noção de transcendência, a minha conexão, a amplitude espiritual. Então tem mais pessoas. Aí eu saio, vou para a escolinha, aumentou um pouquinho mais, vou para trabalhar, aumentou um pouquinho mais. Aí eu venho aqui tomar uma aguinha aqui nessa linda caneca. Canequinha do nosso coletivo. Do coletivo. Atrás dessa canequinha, o que tem? Quem fabricou, quem transportou. Então, ao tomar água aqui, eu estou interagindo com muitas pessoas. Então, isso é a noção de transcendência. Ah, mas transcendência pode ser acreditar em um Deus? Sim, pode ser. Mas não precisa ser. As pessoas associam demais isso. Mas não... Que a espiritualidade tem que estar conectada com Deus, né? E a gente acreditando ou não acreditando em Deus, ou numa entidade que faça conta de tudo isso, né? A gente pode ser espiritual, né? Tem uma fundação chamada Fundação Templeton, nos Estados Unidos, que ela faz várias pesquisas e tem uma pesquisa específica que é a área da ciência e espiritualidade. O que ela fez? Ela escolheu 6 países para fazer uma pesquisa sobre ateísmo e religiosidade. Então, ela selecionou... Já me vem alguns livros aí, Religião para Ateus, do Alain de Botton. Aí, aí o que ela fez? Então, ela pegou grupos com a mesma formação, o mesmo ganho, etc., de pessoas declaradas ateus e pessoas declaradas com uma crença em alguma religião qualquer. E ela fez um trabalho de entender o quê? A postura ética, a postura de conexão, e não tinha diferença. Os que se declaravam ateus e se declaravam religiosos tinham o mesmo comportamento ético. Então, o que eles estavam olhando assim, isso muda o comportamento? Aí, essa pesquisa ela foi apresentada no Vaticano, nos congressos do Vaticano sobre ateísmo, e o Papa, ele leu a pesquisa e ele falou uma frase, que essa frase depois foi tirada de contexto, e as pessoas disseram, como o padre falou isso? O Papa Francisco falou assim, eu prefiro um ateu ético do que um cristão antiético. Ele olhou aquilo ali assim, e aí pegar essa frase, assim, o Papa tá preferindo os ateus. Não, velho, tá preferindo a pessoa ética. Tá preferindo a pessoa ética. Se a pessoa não quer acreditar no mesmo Deus que você acredita, que eu acredito, ou que outra pessoa acredita, tá tudo certo. Tudo certo, desde que ela tenha o comportamento. Então, a inteligência espiritual, ela traz isso, resolver que questões? Bom, emocional resolve questões emocionais, lógica, racionais. A inteligência espiritual resolve questões existenciais. Por isso que o Gardner colocou inteligência existencial. Que legal. Da nossa existência, da nossa relação. Eles dão um jeito de aproveitar aquele conceito, claro, né? Eu me lembrei de um outro cara, eu acho que é Sam Harris o nome dele, se eu não estou enganada. Eu tenho um livro dele que chama Despertar. E esse cara, ele é conhecido como um ateu convicto. E ele foi entrevistado pelo Jordan Peterson, que é conhecido como um cristão convicto. Sim.
Inclusive, tem vários cursos do Jordan Peterson em torno da Bíblia e tal, né? E o último livro dele é Nós que nos ancoramos em Deus. We Who Wrestle with God. Acho que ainda não tem outras línguas. Mas então ele chamou o Sam Harris para conversar com ele. E nesse livro do Despertar, e por que eu estou lembrando desse livro? Porque ele está embaixo do meu Buda em casa. Porque o budismo tem a ver com o despertar. Sim. E no livro ele vai explicando de uma experiência que ele tem, que ele chamou de mística. Claro, que é a base que ele tem. A base que ele tem, em que ele está, se não me engano, no Muro das Lamentações, e ele percebe que o tempo para. E que ele é parte de tudo aquilo ali. E que ele está fundido no todo, e que ele está... E ele diz, isso aqui me serve, é isso aqui que eu preciso, eu quero esse estado aqui. Isso aqui, pra mim, se vocês quiserem chamar isso aqui de espiritualidade, tá tudo certo. Sabe? Então, eu achei muito interessante, porque ele é um cara ateu, convicto, faz palestras sobre isso e teve um momento místico, um momento de conexão espiritual. Então, incrível. Isso aí a neurociência explica. Tá? Nós temos uma área no nosso cérebro, no lobo lateral esquerdo, que é uma área que dá a nossa sensação de tridimensionalidade. Então, quando eu estou aqui, essa área está ativa, eu tenho essa distância. É do lado esquerdo, Sena? Ou do direito? Pois é, então... Porque eu me lembro do livro da doutora Gil, que ela falava claro, que muda de pessoa para pessoa na lateralidade, mas o nosso direito é que é mais conectado com essas good vibes. Não, mas não é a questão do good vibe, é a questão da nossa fisicalidade. Ah, tá. A fisicalidade. A fisicalidade. Então assim, eu tenho essa noção física aqui, é uma área do nosso cérebro que dá essa noção. Tá. Quando eu entro em meditação profunda, em oração profunda, quando eu por exemplo, quem fica lá horas e horas meditando, ou que faz danças sufias ali, essa área, ela desliga. Sim. Ai, que maravilha. Quando essa área desliga, o que acontece? Eu perco o espaço. Perde espaço. Então, claro, faz sentido estar do lado Então, esquerdo. a oração... Lógico. A oração, a meditação... Ela vai diminuir essa noção do eu. Do eu. Isso. Ai, pegou. Lá se foi o eu. Lá se foi. Quando se vai o eu, aí... Me conecto com tudo o resto. Isso é assustador. Nossa, é horrível. Sabe por quê? Porque eu sei que é assustador. Já vivi um troço desse. Já viveu. E eu, quando eu tô dando curso e formações em meditação, às vezes já as pessoas lá meditando, daí um pouco a pessoa dá uma coisa assim. Ai, parecia que eu não tava sentindo meus braços, porque perdeu o controle, né? Eu sou controlador. Aí eu falo, tu tem prisão de ventre? Tem, porque... Extremamente controlador. Eu tô perdendo meu pedaço aqui. Né? Não, é uma coisa, sabe, né? Depois eu explico, né? Não vou explicar agora aqui no grupo, depois eu explico pra ti. Então, o que acontece? Então, tu perde o controle. E isso é assustador, perder o controle. Claro. Mas tu consegue. Então, essas experiências místicas levam a isso. Sim. Então, quando a pessoa pergunta assim, mas tu tá dizendo que inteligência espiritual não precisa de religião? Não, se a pessoa quiser fazer o caminho disso que eu tô falando pela religião, ok, mas não é só por ali. Claro. Então, tem muitas pessoas que conseguem. Só que tem muitas pessoas que fazem o caminho religioso e às vezes não chegam nisso. Por quê? Porque tem... Eu gosto muito de uma comparação, de uma analogia que o Frei Leonardo Boff coloca. Ele diz assim, espiritualidade é um grande lago de água cristalina que está a 2 quilômetros de você. E você precisa dessa água para sobreviver. Você precisa da água para se hidratar. E aí, o que você faz? Você pode pegar a sua canequinha, ou apenas com as mãos, né? Caminhar 2 quilômetros, lá sentar na beira desse lago de água cristalina e beber essa água. Aí você vai se abastecer. Ou, o que você faz? Você fica na sua casa, espera que alguém vá lá com a canequinha e traga a água até você. E aí você bebe. E aí, essa água eu peguei lá do lago da espiritualidade. Ou alguém canalize essa água e traga até você. Diz, canalizei essa água da espiritualidade. Perfeito. Só que nessa caminhada ali, o cara vem com um baldinho ali, aí vem um passarinho e larga um cocôzinho na água. Aí cai uma folhinha. Aí cai uma areia. E a pessoa vem com um baldinho ali. Ou a pessoa pensa, olha só que legal isso aqui, pega e bota ali no baldinho, né? E aí entrega, isso aqui é a água da espiritualidade. Só que com coisas que não é espiritualidade. Então, é isso que o Leonardo Boff fala. Não tem problema de eu ficar esperando alguém trazer água. Só que muitas vezes essa água da espiritualidade, ela vem composta com não espiritualidade. E aí, se a gente fizer um link com a questão emocional, a gente vai perceber que a rigidez existe aí para isso, né? Quando você tem uma forma muito específica, você precisa ficar ali naquela janela 3 vezes ao dia, você só pode fazer isso a cada 15 minutos, você vai lá e faz alguma coisa. A pessoa perde aquele rito
O rito. e diz, nossa, se eu não fiz o meu rito, então agora eu não tenho mais, perdi a minha janela de possibilidade aqui, né? Então, eu acho que a abertura para a espiritualidade, ela nos abre diferentes formas de chegar nesse lago. E daqui a pouco eu tô lá nadando no lago, Mergulhar lá e tomando diretamente. da fonte, sem E precisar a água ter assim, intermediários. envolvendo todo o seu corpo, entrando em todos os seus poros. Mas, Sena, deixa eu salvar, porque a gente já teve essa conversa lá atrás, deixa eu salvar a inteligência emocional para o link com a espiritualidade. Aí depois tu me diz se isso faz sentido. E tem uma galera dentro da inteligência emocional que foi buscando mais as práticas contemplativas como uma maneira de fazer frente às nossas emoções aflitivas. Porque além do estado de luta-fuga, que é esse troço de, bateu o incêndio aqui, para que lado que eu vou? E na empresa pode ser até aquele e-mail horrível que eu recebi de alguém, e agora eu já tenho que saber para que lado que eu corro. Ou a mensagem do WhatsApp. Ou a mensagem do WhatsApp me trazendo aquela informação que eu preciso rapidamente lidar. Mas se eu não estou no meio do incêndio, eu também tenho coisas que eu tenho que lidar dentro de mim. E que são as tais emoções aflitivas que o Dalai Lama fala. E aí, quando o pessoal busca a espiritualidade, busca para se conectar com estados positivos da mente e do mundo emocional. E aí que a gente fala de emoções positivas, emoções do se sentir bem, do feel good emotion, né? Então, o mundo emocional também nos provê um canal de contato com a espiritualidade, por meio dessas emoções. Então, eu queria que tu contasse um pouco como é que a psicologia positiva, que se ancora nisso, e pensando que foi a tua busca em seguida, quando a gente saiu ali da pandemia, que, né, tu foi atrás da tua especialização nisso. Como é que tu acha que se faz essa conexão do mundo emocional, do mundo da percepção do mundo de uma maneira mais positiva? Como é que isso nos ajuda a se conectar com a espiritualidade? Então, dentro dos meus estudos da inteligência espiritual, já me deparava com as questões das emoções, de como lidar com as emoções, só que eu não tinha ainda uma formação ou um conhecimento mais estruturado sobre isso. Então, eu fui buscar, né, uma especialização em psicologia positiva para ter o quê? As ferramentas. Então, hoje a psicologia positiva, para mim, dá o quê? Dá as intervenções, dá os caminhos para eu chegar a esses estados que dentro da inteligência espiritual é muito necessário. Ou seja, eu não consigo desenvolver a minha inteligência espiritual se eu não tiver com a minha inteligência emocional bem trabalhada. Então, há um ciclo virtuoso. Então, quando você trabalha com a sua inteligência emocional e você chega a um certo nível, aí o que acontece com esses pesquisadores? Vão buscar, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. E aí, quando você quer mais, e aí você vai buscar uma inteligência espiritual, um desenvolvimento espiritual, você também melhora emocionalmente. Com certeza. E aí fica, de fato, o círculo virtuoso. Então, é essa relação grande que tem. Não é, nenhuma delas é melhor que a outra. Então, uma potencializa a outra. Nenhuma delas... a inteligência espiritual e emocional não é melhor que a inteligência racional. Se fosse, nós estaríamos aqui conversando sozinhos aqui e não teria tudo isso aqui que a inteligência racional traz. Claro, lógico. Então, a gente precisa saber assim, identificar o que... Eu não posso resolver um problema emocional com a inteligência racional. Eu não posso resolver um problema espiritual, no sentido de conexão, só com a inteligência emocional ou racional. Então, eu preciso disso. Então, quando você pergunta essa conexão, é isso. Não, essas emoções positivas ou as emoções as emoções aflitivas, reconhecê-las, não negá-las. Né? E você sabe, né, trabalha muito mais do que eu sabe muito mais do que eu sobre isso. Então, essa questão de identificar as emoções, trabalhá-las, essa coisa assim, não é negar, não é botar embaixo do tapete, não. E aí a inteligência espiritual vem, opa, parei, mas aquilo aconteceu porque tinha, por exemplo, uma relação com o pai, relação com a mãe. Eu tenho recebido muitos clientes que têm, né, relação com o filho, ou com o pai, ou com a pessoa que está convivendo, né? E aí, ali e quer resolver só emocionalmente, né? Só que às vezes tem uma conexão espiritual. Então eu falo assim, ó, relacionamento é emoção, mas também é conexão espiritual. No sentido de que não é espiritual, tem que partilhar da mesma fé. Não. Qual é o seu propósito nessa relação? Então, às vezes não está claro. Né? Qual é o seu propósito nessa relação? E aí começa a ter o conflito. Às vezes o conflito não é emocional.
Não é racional, é um conflito muito menos racional. É um conflito espiritual nesse sentido. Então, tem que ter um alinhamento espiritual na relação. Então, quando você pergunta isso, como é que converge, é essa convergência, esse ciclo de realimentação onde eu trabalhar minhas emoções, eu consigo perceber, porque certamente quem não tem inteligência emocional ou não desenvolve essa inteligência, não vai nem perceber a necessidade de trabalhar a sua inteligência espiritual. E eu gostei muito de tu trazer o link de que o espiritual tem a ver com o existencial, sim. Isso me fez lembrar o trabalho do professor Yalom, que ele tem um livro que a gente também super recomenda, que é o Quando Nietzsche Chorou. É maravilhoso. Sim. E também tem a cura de Schopenhauer. Que é muito Schopenhauer. bom. E o que o Yalom fala? Né? O Yalom ele fez uma teoria da psicologia existencialista. E trocando em miúdos, o que ele lembra para nós? Os grandes problemas da vida são existenciais. Então, o que eu vou fazer da minha carreira? Se eu vou me casar ou não vou? Como é que até onde o meu casamento influencia no meu trabalho e vice-versa? Como é que os meus filhos vão sair de casa? Enfim, os grandes marcos da tua existência são marcos morais. São marcos em cima de o que tem mais valor para mim, o que eu considero importante, qual é o sentido que eu dou para essa experiência. Então, eu voltei para os teus xamãs lá do começo da conversa com a professora Sandra. Sim, produção de sentido. Produtor de sentido. Produção de sentido. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, pegar, assim, retomar, né, a questão dos três lá. Quando eu estava escrevendo minha tese, eu falei para a professora, conector, produtor de sentido, maravilha, traduz o português. Agora, professora, traduzir healer como curador... Bah! Professora, como é que eu faço isso? Acha o nome e vem e traz aqui. Aí eu achei agente de transformação positiva. Olha, professora, perfeito. Olha só, agente de transformação positiva. Posso usar isso aqui? Dizer que isso aqui está relacionado ao conceito de healer que você coloca aqui? Aí eu fiz o conceito lá, que era o agente de transformação positiva. Tá, perfeitamente, é isso mesmo. Pode usar. Porque eu falei, seria muito, né, difícil trazer isso, né, como healer. Porque o que é o curador, curandeiro, o homem da cura, né, o healer? Sim, vão achar que nós chegamos com o bastão de cura lá para fazer as coisas que precisa para os alunos. Que aliás, a gente faz também. A gente faz também. Deixa eu fazer um parênteses aqui, desse negócio. Tem uma empresa que me contratou para fazer uma atividade de meditação lá. E eu cheguei mais ou menos assim, como eu tô aqui, com um blazerzinho, uma camisa aqui, né? Cheguei lá, né, com o meu sino de cristal. Aí a moça lá que tinha contratado falou, Cláudio, tá. É você, não sei o que. Eu falo, tá esperando assim, um outro tipo de pessoa, assim, um cara com turbante, com manto. É, mais ou menos assim. Então, ou seja, exageradaço. Claro, aquelas imagens. Então a gente faz isso, só que a gente faz de uma maneira, né? A gente faz isso, só que a gente faz isso de blazer, né? Me aconteceu muito engraçado numa empresa que eu fui. Eu cheguei com o sininho também, né? Pequenininho, que eu tenho, não tenho tão bonitos como os teus, que os do Sena são de cristal, gente. O meu é um sino tibetano de ferro, né? E aí cheguei na empresa para fazer, e quando eu fui fazer a proposta de meditação, uma aluna levantou a mão e comentou: a professora sabe que no Big Brother, quando tocar esse negocinho, só deu problema depois. Mas Alessandra, isso aí, depois que a Yasmin Brunet levou aquele negócio lá, aí o pessoal não queria mais. Não, depois saiu até uns memes. Mas aí eu explico. Eu expliquei também. Não, eu explico. Aquilo ali potencializa o que quer que seja. O que tá ali. Então se tu tem a bagunça, é a mesma coisa. Uma das primeiras atividades profissionais que eu fiz foi dentro da empresa era consultor na área de qualidade, de implantação das normas ISO 9000. Nossa, o Marcelo, que não está aqui, foi um dos autores da 9000, Sena. Tu acredita que entre os 8 está o nome lá do Marcelo? Sim, já tinha comentado. Aí chegava a empresa, tinha a bagunça, e eles queriam fazer o quê? Queriam normatizar a bagunça, né? Não, arruma a casa e depois normatiza, né? Então é mais ou menos assim, tá a bagunça lá, tu chega, tu toca o sino lá, tu vai potencializar aquilo ali. Claro. Vai potencializar, né? É a ressonância. Eu gosto muito de usar a questão da ressonância para explicar isso aí, né? Nossa, a gente tem muita conexão no nosso trabalho, assim, é impressionante. Muito. E aí, então é essa a questão. Aí então, quando você traz esses temas assim, da conexão do curador, né? E aí por isso que eu estou falando. Então, quando eu falei para a professora, agente de transformação positiva, perfeito. Então, nós devemos ser aqui,
Então, por exemplo, eu estou conversando com a Alessandra e tem algumas pessoas assistindo, vão assistir depois, vão assistir no Spotify, eu vou escutar. Quem está só escutando no Spotify? Muita gente escuta na estrada também. Escuta na estrada, mas quem está escutando só no Spotify está perdendo de nos ver aqui. Olha o sorriso, né? Olha o sorriso da Alessandra. Mas então depois vão lá no YouTube só para ver o sorriso da Alessandra aqui, né? Que vocês vão... Vai animar. Então, nós estamos aqui por quê? Nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? É sermos presença benéfica. Eu sempre coloco isso, ó. O propósito maior... o meu propósito de vida é trabalhar, não sei o quê, mas atrás de todo propósito existe um propósito maior chamado presença benéfica. Então, tudo que a gente for fazer, se a gente trouxer esse propósito, que é a presença benéfica, a gente está sendo o nosso agente de transformação positiva. Fantástico. Então, se eu estou aqui, ó, como é que eu posso ser isso? Cláudio, mas como é que eu posso ser isso na minha vida? Tu vai no supermercado hoje? Vai. Olha, de canto de olho, assim, o nome da pessoa que está atendendo, né? Olha assim, e na hora que você agradeça falando o nome e dê um sorriso para a pessoa. Só isso. Quando você faz isso, a vida da pessoa, aquele reconhecimento a pessoa não está invisibilizada ali. Uhum. Então, você falou o nome da pessoa, que é uma das coisas mais importantes daqui, porque quem deu aquele nome foi o pai, a mãe, ou foi o pai e a mãe, né? Então, o nome tem um simbolismo da história da vida da dela. própria identidade Da dessa própria pessoa identidade. no mundo. Então, você fala o nome, às vezes é um nome mais difícil de você ler, assim, você lê, a gente está virado crachá, né? Aí assim, não tá, e tal, o rapaz tá impactado. Você fala o nome, olha como isso muda. Mas aí aquela pessoa, ela vai atender muito melhor a pessoa que vem na sequência. Você ela já vai sorrir. fez um efeito de reverberação. Reverberação. Então, isso é presença benéfica. Então, aqui, ó, eu espero, sinceramente, que sejamos hoje aqui presença benéfica. Então, isso é ser agente de transformação positiva. Que fantástico. Tá. E cada um de nós pode fazer isso, né? Isso não precisa ser... Não, assim, é na sua vida, na sua família, palavra. Então, por exemplo, eu sempre quando eu faço atividades de meditação, workshops, retiro, o que você vai fazer de benéfico ao sair daqui? Pode ser um abraço, pode ser uma palavra de carinho. Eu faço uma meditação fantástica que a uva passa. Eu adoro. Eu já fiz. E a pessoa está aqui, está absorvendo pelo meio da uva o sol, a nuvem, a água, a terra. Está recebendo alguma coisa do universo por meio daquela uva passa. De qualquer alimento, na realidade, que a gente come. Quando depois, o que a gente faz com aquilo ali? Vamos devolver para o universo, de forma benéfica. Então, isso é ser um agente de transformação positiva, um dos pilares. O outro é o quê? O conector. Olha quantas conexões nós estamos fazendo aqui. A gente chama de consciência, adoramos fazer isso no Arena IE, de trazer conceitos, amarrá-los, criar possibilidades a partir É o nosso mago, a nossa maga, né? Que tá aqui. Então, isso é ser conector. Então, o xamã faz isso. O xamã vai lá na floresta e sabe qual é a planta que ele precisa. Então, aqui você sabe qual é a palavra. Quando a pessoa vem conversar comigo, eu faço um diagnóstico por qual é a palavra que a pessoa está fazendo, qual é a base que ela tem, como é que é as relações. Então, eu faço para criar essa conexão, né? Para conseguir entender, conectar várias coisas e produzir o sentido. Produzir sentido é o presente final que a gente dá para as pessoas. Então, então, nós, como docentes, e a minha tese é focada dos docentes da gestão, o papel do docente é produzir sentido. Ele tem que produzir sentido. Maravilhoso. E ele tem que buscar informações, e aí vem o conector, e tem que resolver alguma questão da sociedade. Então, quando você entende isso, aí você... Né, e aí, hoje eu trabalho com isso que eu formatei primeiro para os professores, hoje eu trabalho com os gestores. Então, vamos fechando... O gestor tem que ser um xamã intelectual. Show. Então, vamos fechar essa nossa rodada. Já. Como passa correndo, né? Olha como passa correndo, Cena. Presta atenção. Então, assim, ó, o que tu quer passar de recado final? Esse é o teu momento agora. O que tu tá vivendo ultimamente? Para que lado tu tá levando o teu trabalho? Conta pro pessoal. Então, hoje... várias caminhadas, né? Mas hoje eu estou focando muito naquela questão que trouxesse lá no início, que é a questão do sofrimento no trabalho e como nós reduzirmos isso. Isso. Que é compaixão. Isso aí vem da onde? Vem da questão da educação emocional, das emoções, desse trabalho de bem-estar. Então, hoje o meu trabalho, eu estou focando muito no meu trabalho, usando a inteligência espiritual, usando as técnicas de atenção plena, usando técnicas de atenção de reprogramação mental. Para quê? Para reduzir a ansiedade. Reduzir a ansiedade nas organizações, reduzir a ansiedade na sua vida. Então, hoje eu tenho um foco bem grande nisso.
né, de redução da ansiedade. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente faz? E a partir daí, formatamos um programa que chama ProMind Work, o PMW, que esse programa ele tem etapas. Então, uma etapa é o quê? É reconhecer como é que você está. Aí, outra etapa é a questão do sono. Então, trabalhar a higiene do sono. Nossa, como é fundamental isso, né? Outra etapa é o que você come. Trabalhar a questão do microbiota. Outra é como é que você se exercita, os exercícios, né? Outro módulo que aí não podia faltar, que é o uso dos sons. Os sons, né? Aí tem um outro módulo que é a autocompaixão e autocuidado. Um sétimo módulo, na verdade, o sétimo módulo, que é a questão das relações. Fenomenal. Então a ansiedade relacional. E o oitavo módulo é um módulo que a gente fecha fazendo um resgate e construindo um plano de redução da ansiedade para a pessoa levar para mais tempo. Então, esse programa ele é customizado. Então, eu tenho ele padrão. Então, por exemplo, se você hoje entrar lá na internet, lá, se você entrar no Hotmart... A gente vai deixar todos os seus contatos no Hotmart, você consegue lá. Hoje acessar esse programa, fazer esse programa, as aulas estão lá gravadas e tem a última aula lá, a oitava aula, que é uma aula ao vivo, que a gente faz uma interação entre os facilitadores e as pessoas que estão lá. Mas até o módulo 7 você faz no seu ritmo, da forma que você quiser. E aí, então, esse é um programa. Além disso, eu tenho programas customizados. Né? Então, você pensa, eu quero fazer um programa de atenção plena na minha organização. Mas tem que ser um programa. Agora, final do ano, eu quero uma palestra. Vou lá, dou a palestra lá, mas... Sim, programa. Eu já falei. Às vezes a pessoa quer 1h30 que a gente faça um... Não, mas a gente teve esse caso. Queria que 1h30... Fala, não. Aí tá, então tudo bem. Tá, mas os diretores da empresa estão aqui? Não, eles não têm tempo. Aí não dá. Eu vou lá, às vezes faço, tá? Aí, né, tem um espaço na agenda, mas se não, eu dou ênfase a programas que eu sei que vão fazer a diferença. Porque foi por isso que eu saí da academia. Eu também, Sina. Porque aqui, Alessandra, quando a gente faz um programa, a gente vê o resultado ali, às vezes assim, um dia seguinte. E quando a gente diz que saiu da academia, tá, gente? Eu dou aula ainda para Sina também, mas a gente era professor de faculdade, de graduação, né? 40 horas. 40 horas, era uma coisa absurda. E assim, dessa forma, a gente segue estudando, seguimos segue aplicando. Nerds aí, né? Sim. Mas aplicando, né? Porque assim, o ciclo, por exemplo, o ciclo no doutorado são 4 anos. Do mestrado são 2. O meu foi 5. Na graduação lá é 4, 5 anos. Então, aquele aluno que chega para você, chega para mim, e você traz esse conceito, quando é que ele vai aplicar isso? Se perdeu. Sim. Se perdeu. Então, do mestrado também, eu gosto muito da aula, eu gosto muito de sala de aula. Tá? Diz que os professores são atores frustrados. E queria ser ator, mas não tava... mas aí vai pra sala de aula para performar lá, né? Quem sabe, né? Mas eu sou um ator, não sou frustrado porque eu exerço a minha arte, né? Quando eu tô dando aula, ou quando eu tô ministrando, ou até mesmo quando eu tô falando aqui, né? Eu gosto de exercer essa coisa da... E tu traz uma energia muito boa, Sena. Muito obrigada por isso. Então acolho esse agradecimento assim, de uma forma bem sincera mesmo. Então isso, o que acontece? Então hoje a gente faz uma ação, a gente implementa um programa, Alessandra, já começa a dar resultado e já começa a ver, isso alimenta nós. Não, é impressionante. Nos alimenta. E sem falar que toda vez que tu vai numa organização e que tu promove algum efeito, como tu disse, de presença benéfica, você está criando multiplicadores disso. Porque quando tu trabalha lideranças e como tu mesmo diz, a direção de uma empresa, quantas pessoas estão ali podendo ser beneficiadas a partir disso? Então, eu acho isso muito legal. Quando trabalha no C-Level, né? Aí as pessoas dizem, eu não vi isso aí no teu Instagram. Então, vai lá no LinkedIn e procura, né? Porque tem coisas que a gente bota mais pro LinkedIn, né? Então, por exemplo, esse trabalho não aparece muito, por exemplo, no meu Instagram. Né? O Instagram esse é um outro programa que nós vamos ter que marcar um dia. É essa crise de identidade de como colocar isso pro mundo, né? Porque aí tem o Instagram, que tem uma determinada linguagem, uma forma de se colocar. Tem o LinkedIn, que aceita uma coisa mais profissional. Mas o mais importante é que a gente siga fazendo esse trabalho. Entregando. E ofertando, e sendo presença benéfica, sendo curadores, né? Agentes de transformação positiva, sendo conectores. Então, quando você... E sendo produtor de sentido. Então, quando você pede assim, diz uma palavra final. Vou dizer 2. Presença benéfica. Seja presença benéfica onde você estiver.
Presença benéfica é simples de fazer. Presença benéfica é estar aqui, dar um sorriso para uma pessoa que você não conhece. Isso aí. Ou não reclamar. Ou não fazer também a presença benéfica. Não reclamar. Tem aquela pesquisa, experimente ficar sem reclamar durante um certo tempo, né? Nossa, que maravilha, já consegui fazer isso. Já, é desafiador, né? Desafiador. Extremamente desafiador. Mas, esse dia eu tava eu tava na fila do supermercado, né? Aí tinha um senhor ali na fila, aí tinha um rapaz atrás, e o senhor tava meio perdido ali, aí o cara começou a reclamar, aí o senhor pegou, falou assim, passa na frente, quem passa na minha frente? Não sei, passa na minha frente. Olha, eu já me estressei muito na minha vida, e você é muito novo para ficar se estressando. Então passa, não te estressa, passa, porque senão, se você ficar assim estressando, aí você vai na serenidade, sabe? Mas assim, na fila. Então ele foi presença benéfica. E a gente, quando consegue simplesmente manter a calma no estresse do final de ano que está chegando aí, como já é bom, né? Então, muito bom, Sena. Muito obrigada pela tua participação. E fica a dica, pessoal. Seja você presença benéfica. Como é que você pode fazer a partir de hoje isso? Começando por si mesmo, né? Começando pela autocompaixão. Autocompaixão. E em seguida, multiplicando isso no mundo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. E se quiserem, gostarem mesmo, gente, compartilhem esse episódio. Manda pro teu amigo, pra tua amiga aí no final de ano, né? E bota o teu comentário para nós. Muito obrigada e até o próximo Arena EE. Grato.